Muito bem, amigos, essa é a nossa aula de número 10 e nesta aula nós vamos estudar as 3 Selics. Eu falei sobre isso na nossa aula, nas nossas 2 aulas anteriores, quando nós falamos de Copom, Comitê de Política Monetária. E nós vimos que o Copom, ele se reúne 8 vezes por ano de forma ordinária, ou pode ter também reuniões extraordinárias, né? Mas nessas reuniões ordinárias, o Copom decide qual vai ser a meta para a taxa Selic. E aí, na primeira aula sobre Copom, eu cheguei a falar de meta para a taxa Selic, sistema Selic, e realmente alguém de vocês aí deve estar confuso. Puxa, professor, como assim 3 Selics? E verdade, nós temos, na verdade, 3 Selics, ok? E todas, na verdade, são importantes para você entender esse processo da construção dessa taxa de juros, dessa taxa básica de juros da nossa economia. Isso cai demais em concurso, tá? Claro que o nosso curso aqui, ele é um curso para nível médio, para concursos de nível médio, né? Mas, se você também está estudando para o Banco Central, certamente você deve se aprofundar ainda mais nessa questão das 3 Selics. Bom, nós temos aqui as 3 Selics: Selic Sistema, Taxa Selic e Meta para a Taxa Selic. Olha, Selic Sistema é o sistema de liquidação e custódia, tá? Esse sistema, ele liquida, ele custodia, ou seja, custodiar é guardar. Ele guarda os títulos públicos que são negociados. Nós falamos aqui que o Banco Central, ele faz essa negociação de títulos públicos do governo federal e até de títulos do Banco Central, porque antigamente o Banco Central podia emitir títulos também, hoje não pode mais, né? Mas aí eu disse a vocês que o Banco Central faz essa negociação, nós chamamos isso de open market, de mercado aberto, ok? Muito bem. Esses títulos que hoje em dia eles já não têm mais aquela existência palpável no papel, aquela cartularidade. Hoje o título, na verdade, ele está simplesmente escrito ali, ou melhor, ele é um arquivo de computador, tudo bem? Bits e bytes, né? Então, ele é escritural. Né? Geralmente, ainda tem algumas exceções, mas geralmente é assim hoje, então de forma escritural. Esse sistema, um sistema de computadores, né? De software e hardware, em que o Banco Central, ele opera esse sistema. Então, Selic é o sistema que guarda e que liquida esses títulos do governo. Liquida como, professor? Faz o débito do comprador e credita, ou melhor, faz o débito do vendedor e credita credita o vendedor e debita o comprador, entendeu? Então faz essa passagem, né? Como era antigamente, essa passagem das mãos do vendedor para o novo titular, o comprador, ok? Inclusive a questão também do débito e do crédito. Então, é a liquidação do título, mas também faz a guarda, daí a questão custódia, ok? Então, é um sistema que custodia e liquida esses títulos do governo. A questão é que, ao fazer a operação de liquidação dos títulos públicos, esse sistema ele acaba tendo como consequência deste cálculo matemático feito dessa liquidação. Você tem aí ofertantes e demandantes de títulos públicos, você tem a negociação e daí vem uma taxa. Ô professor, mas essa taxa é um cálculo matemático. Como é que o Copom, tá sacando, né? Como é que o Copom vai sentar para decidir qual vai ser o cálculo automático? Não tem sentido, não é, pessoal? Daí porque nós temos, na verdade, 3 Selics. Como a gente diz, na linguagem, digamos assim, coloquial, né? De quem conhece o sistema, temos 3 Selics. Por quê? Porque você tem
a taxa Selic, que na verdade ela provém de um cálculo matemático, que esse sistema computadorizado, também chamado Selic, que esse sistema Selic faz. Então a taxa Selic, ela vem desse sistema computadorizado, e a meta para a taxa Selic, na verdade é a meta que o Copom decide. O Copom decidiu, a meta vai ser 4,5%. A meta vai ser 4,5%. Aí o Banco Central, com seus técnicos e analistas, ele vai trabalhar para levar a taxa Selic, ou seja, para que o resultado daquele cálculo efetuado pelo sistema de computadores Selic, para que o resultado daquele cálculo se aproxime o mais possível da meta, ok? Então, e essa aproximação, ela é na verdade, é bem próximo, né? A aproximação é bem próxima. Na verdade, a meta se aproxima, ou melhor, o cálculo do sistema, a taxa Selic, se aproxima bastante da meta Selic. Eu vou mostrar para você aqui em cima, você está vendo aí uma imagem, né? Um trecho aí do site do Banco Central, em que a gente mostra a meta que foi decidida na última reunião do Copom, a meta para a taxa Selic que foi decidida, e a gente mostra também qual foi a taxa. Né? Qual a taxa naquele dia, naquele instante, qual é a taxa? Você pode ver que a taxa está se aproximando bastante aí da meta, ok? Então, resumindo, nós temos o sistema Selic, que é o sistema computadorizado com software e hardware, e nele são feitas as transações de títulos públicos, ok? Compra e venda de títulos públicos. Dessas transações de compra e venda, o sistema calcula uma taxa, que é a taxa Selic, ok? É a taxa Selic. O sistema calcula essa taxa Selic. O que o Copom faz, na verdade, é estabelecer uma meta. E quando se estabelece uma meta, o que se vai fazer? Lutar para atingir aquela meta. Então, o que o Copom faz é estabelecer uma meta, né, que deverá ser perseguida pelo Banco Central do Brasil. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a diferença básica entre sistema Selic, taxa Selic e meta para a taxa Selic. Então, lá no site do Banco Central, você vai ter a meta e você vai ter a taxa. A taxa que você vê lá, ela não é fixa, porque ela vai estar sempre sendo... o sistema vai estar sempre funcionando e gerando uma taxa, mas o Banco Central ele vai trabalhar as operações de forma a levar a taxa Selic para o mais próximo da meta que foi decidida, ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula e agora tenho certeza que você já sabe a diferença entre sistema Selic, taxa Selic e a meta para a taxa Selic, que é decidida pelo Copom, conforme nós vimos nas duas aulas anteriores. Até lá!